Fala pessoal, tudo beleza? Renazaki aqui. Vamos para um estudo de mercado aí, né? Hoje é segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 2025. Vou dar uma olhada em alguns ativos, né? Nossos principais ativos aí são mini índice e mini dólar, né? A gente pode dar uma olhada ali também no Nasdaq, né? Uma bolsa que o pessoal ainda também está operando bastante. Podemos olhar algumas criptomoedas. Tô com algumas pessoas aqui no Whats, né? Então elas estão mandando alguns desenhos de gráficos e tudo mais. E eu vou dar uma olhadinha aqui com vocês, né, nesses estudos aí. Pois bem, pessoal, vamos começar aqui com o nosso IBOV. O IBOV aqui é a nossa carteira teórica do mini índice, né? Então, para quem não sabe, o mini índice nada mais é do que o ativo que a gente opera aí, né, com juros e tempo, né? O Ibovespa é a carteira em tempo real, no caso. E aqui a gente tem o gráfico de uma hora. Pessoal, o Ibovespa aqui a gente tem uma tendência de alta, tá? Então, a tendência no gráfico de uma hora é alta, você tem topos e fundos ascendentes, tá? Muita gente vai dizer que isso aqui é reversão do movimento, tá? Por topos e fundos ascendentes. Só repare uma coisa, pessoal, tá? A gente diz que o mercado ele reverte a tendência principal quando ele rompe o fundo que fez o topo mais alto. Então, nesse caso, o fundo que fez o topo mais alto foi esse aqui, tá? Esse fundo originou esse topo mais alto. Eu só vou ter a reversão dele quando o mercado fizer isso aqui, romper esse fundo. Então, isso aqui são estruturas internas, tá? Então, eu não preciso nem desenhar isso aqui para vocês, tá? Então, redesenhando essa estrutura como um todo, a gente tem uma estrutura de alta, com topos e fundos ascendentes. O último fundo que fez a estrutura de alta é esse aqui. Então, meu prêmio de desconto ele está nesta região, correto? Estando nessa região, pessoal, eu já sei que eu estou numa perna de mitigação, ou seja, essa tendência de queda interna, ela é uma tendência de mitigação, ou seja, é transportar o dinheiro do ponto A até o ponto B. Por quê, pessoal? O mercado ele anda em ondas, tá? O ponto B seria a zona de baixo, né? O ponto A é aqui em cima. Ele tem que reabastecer o seu carrinho, né? Para poder continuar essa alta, essa subida aí. O que acontece, pessoal? Nessas regiões, né, a gente sempre diz que a mitigação ela ocorre abaixo dos 50%. O mercado travou exatamente nos 50%, uma região de topo rompido, tá? É uma região chatinha de estar trabalhando. E aqui a gente tem um breaker block, tá? Então, é uma região que o mercado realmente segura. A minha expectativa é que o mercado continue a tendência de baixa ao longo dos dias, para a gente mitigar realmente abaixo de 50% aí no Ibovespa, tá? Muita gente diz que o mercado tem que buscar essa região. Não, o mercado não tem que buscar essa região de order block aqui embaixo. Eu acredito que o mercado venha buscar essa região aqui onde deu início a alta mais forte, tá? Muita gente também marca o Fair Value Gap, que né, é um espaço extremamente relevante no gráfico aqui, onde teve o imbalance muito grande, tá? São regiões onde o mercado realmente trava. Essa aqui, pessoal, eu não acredito na reversão do mercado, tá? Eu acredito que o mercado realmente trave aqui, né, nos dias mais fracos, até o mercado conseguir força suficiente para romper. Mas eu acredito que o mercado, a partir desse ponto, realmente tome a alta e rompa topo. Eu acredito que o mercado suba até determinada região e volte a cair, tá? Para buscar essas regiões mais líquidas aqui no ponto B. Quando a gente vai falar especificamente de mini índice, tá, pessoal? Porque a gente está falando de uma carteira teórica onde não é operável. No mini índice a gente tem o gráfico basicamente igual, tá? Logicamente ele muda um pouco a pontuação e o gráfico fica pouca coisa diferente, tá? Mas a gente tem aí a nossa zona de prêmio e desconto, sendo essa região aqui, tá? E o mercado acabou passando um pouquinho dos 50%, tá? Onde a gente tem aquele imbalance nessa região, tá? Tem o order block nessa região que eu acho extremamente relevante, né? Que é o comecinho ali dessa toda alta. E o da extremidade, tá? São regiões aí que eu acredito que o gráfico realmente possa bater e aí sim a gente procura pela reversão e busca rompimento de alta. Senão a gente vai trabalhar realmente na queda. Pessoal, quando a gente vai para o gráfico um pouco menor, né, o intraday do mercado, a gente percebe que a gente está numa zona onde montou uma piscina de liquidez muito forte nessa região, tá? Então, isso aqui, pessoal, nada mais é do que liquidez para o mercado, essas regiões de topo, né? Seja no gráfico de uma hora, de 15 minutos, são topos iguais, né? Ou muito parecidos, uma linha de tendência de queda. Acredito que o mercado possa buscar liquidez nessa região, né? E acabar caindo aí a partir dessa captura de liquidez. Gostaria muito que o mercado viesse um pouquinho mais acima dela para cair, mas tá um pouquinho difícil, né, pessoal?
O mercado está curto esses últimos 2 dias aí. E temos aí também um Fair Value Gap, né? Que é essa região aqui acima desse último topinho ali, né? Desse aqui no caso, do mais alto, para que o mercado continue a queda. Essa aqui é a minha expectativa para o mercado de hoje, tá, pessoal? Renan, mas se o mercado ele vai subir até aí, por que você não pega uma compra? Pessoal, a gente pode sim pegar uma compra, né? A gente vai no gráfico menor, a gente consegue refinar mais o movimento. A gente percebe que na sexta-feira a gente teve 3 movimentos de compras, 2 eram operáveis, um não, tá? E aqui, pessoal, o mercado ele ainda não rompeu o último topo, não apresentou o princípio de reversão, né? O último topo do mercado é esse aqui. Caso o mercado venha a romper esse topo, a gente pode pegar uma compra aqui embaixo para subir com ele, tá? E até essa zona aí. É uma compra que eu não gosto muito de fazer, tá? Confesso para vocês que pegar essa onda menor eu não gosto. Como assim menor? Os movimentos de queda são muito mais agressivos, né? Então o mercado sobe devagarzinho, demora horas para subir, e quando cai, cai em alguns minutos. Eu prefiro pegar a onda impulsiva, né? A gente sempre tem a onda impulsiva e a onda corretiva, tá? Esse caso, na alta, você está tendo a zona impulsiva, né? Na queda é a mesma coisa, você tem a onda impulsiva e a onda corretiva, ou seja, você tem a tendência principal, que é a maior, que cai mais rápido, e a tendência de mitigação, a tendência secundária, tá? Então, o mercadinho ficou meio chato para a gente operar, mas estamos aí. Só na sexta-feira eu queria fazer uma operação de compra no dólar, né? Eu até falei pro pessoal onde o dólar ia bater. Até o Thiago me mandou mensagem depois ali, dando risada, que ele bateu meu alvo, só que bateu depois de me estopar algumas vezes, tá? Era o 5,74, pessoal. Eu falei no começo do dia que o dólar iria vir buscar essa região líquida aqui, de topos iguais. Não interessa se é duplo, triplo, quádruplo, quíntuplo, não me interessa. Regiões de topos iguais. Essa região tinha muita liquidez, tá? Então é normal o gráfico vir aqui. Aí, mais tarde, o Francis mandou, né, que o dólar subiu por conta do Haddad, de uma fala do Haddad. Pessoal, as notícias, tá? Elas apenas aceleram o movimento que o gráfico já contou que ele ia fazer. É isso. A notícia ela acelera, ela é um catalisador do gráfico, tá? Então, a notícia fala, Haddad só fez o gráfico acelerar o movimento que ele já iria fazer a qualquer momento do dia, tá? No caso aqui, eu já tinha visto a reversão no dólar, tá? Então, desenhar aqui para vocês para explicar. Então, o mercado fez uma grande consolidação aqui, acabou rompendo para baixo dessa consolidação, subiu, desceu e rompeu o último topo que originou fundo, tá? Ou seja, eu tenho uma reversão de tendência onde eu tenho meu prêmio de desconto aqui agora, tá? O mercado, vou colocar um tempo gráfico maior um pouquinho, chegou a fazer o que a gente chama de teste de oferta, tá? Então ele testou o order block que deu origem a essa alta como um todo, né? Então o order block foi essa região aqui, última tentativa vendedora antes da queda, da alta, né? Essa região ele testou no próprio dia 19, subiu, não conseguiu ganhar topo. Aí o nosso order block ele passa a ser essa região. Ele veio na sexta-feira, testou uma, duas, três, 4 vezes e subiu. O stop correto seria atrás de todo o fundo, né, pessoal? Tava um pouco caro, confesso, não é um stop muito barato, tá? Mas o alvo dele era bem alto, né? Bem grande. Só que o dia estava curto e não valia a pena ficar colocando stops altos num dia extremamente consolidado, num dia curto, onde a operação foi pagar, né, 4 horas da tarde, basicamente. Então, eu acabei tentando comprar algumas vezes aqui, fui estopado com stop curto, e parei de operar aí o dia, tá? Com acho que 3 stops de mais ou menos 3,5 pontos, 4 pontos cada um. Tá? Foi essa a média de stops, não estavam longos os stops, não. Dia curto, stop curto, tá? Dia alongado, stop mais longo. E acabei aí estopando o dia, mas o dólar deu alvo. Pessoal, isso aqui para mim é uma grande acumulação, tá? Então a gente tem duas coisas bem diferentes. No gráfico a gente tem a acumulação, que é o mercado ali ficar andando de ladinho, capturar a liquidez e subir, tá? Isso é uma acumulação, então você acumula coisas. Quando você acumula, você tem mais coisas e acaba ficando com mais, ou seja, você acumulou dólar e tem mais dólar, por isso ele sobe. E a distribuição é quando você faz um movimento contrário, né? Então você tem aqui uma distribuição, o mercado captura liquidez e acaba tendo a queda. Isso aqui, né, por isso o nome é diferente, acumulação e distribuição, mas o conceito é o mesmo, é fazer uma base e depois um movimento direcional. No caso, esse aqui é um movimento de alta, um movimento de rally,
né? E esse aqui é uma distribuição, ou seja, uma consolidação e movimento de drop, movimento de queda, tá? Então, para mim, isso aqui foi uma acumulação. O dólar, ele tá barato, né? Ao ponto de referência que a gente tem, é o ponto mais barato aí de meses, né? O mercado chegou a bater aí 6,30, né? E acabou fazendo toda a reversão aí para uma queda aí, chegou a 5,68, 5,69 aí nesses últimos dias. E para mim, ele tem muito espaço para subir ainda, né? A gente tem esse fundo rompido para bater, você tem esse order block aqui para o gráfico chegar. Então, meu viés no dólar, ele é totalmente comprador, tá? Eu tenho uma leitura de alta, tanto que se o dólar romper essa máxima aqui e voltar nessa região, eu vou fazer uma compra por pullback para acabar subindo com ele. Então, no caso, eu vou tentar pegar uma compra aqui e subir com ele, tá? Posso estar errado, né, pessoal? A gente trabalha com especulação financeira, mas a minha leitura do dólar é de alta. Logicamente, se não der certo essa compra por pullback nessa região aqui, eu vou comprar também. Então, uma leitura de alta nessa região, né, onde teve esse imbalance muito forte, uma região de compra muito tranquila para se fazer. Lembrando que esse fundo aqui como um todo tem muita liquidez também, então caso seja estopado no order block, você tem a captura de liquidez aqui embaixo, onde você pode estar efetuando a tua compra. Caso o mercado não vença esse topo, não tem por que comprar, aqui é uma zona vendedora, porque você está na zona de prêmio dessa região aqui como um todo, então você tem expectativa aí que o dólar possa vir buscar aí pontos mais baixos, tá? Então, o prêmio de desconto está aqui. Ele pode vir buscar pontos mais baixos. Eu só vou fazer a compra caso ele realmente rompa isso aqui e vá para cima. Pessoal, vou falar aqui do Nasdaq, tá? O E-mini-Q, né? O mini Nasdaq também. Na sexta-feira ali, o Eric até veio falar comigo, né? Sobre uma possível compra no Nasdaq. Eu falei, não, o Nasdaq é venda, tá? E até expliquei meu ponto de vista, até dizendo, ó, o mercado está numa sessão onde ele está rompendo fundos, né? Não está rompendo topos. E aqui você tem o grande imbalance, né? Dessa região. E a hora que ele falou, o gráfico estava exatamente aqui, era exatamente 10 e pouquinho da manhã, né? Quase 11h30 aí da manhã. E ele falou, o gráfico tá rompendo aqui. Eu falei, não, o gráfico aí tá buscando liquidez. Por hora, para mim, isso aqui não é rompimento, isso aqui é um falso rompimento, né? Você tem toda aí a perna de impulsão, como eu acabei de dizer para vocês, que cai muito rápido. A perna de mitigação, movimento secundário, é lento, é o transporte do dinheiro, mais uma vez, do ponto A para o ponto B. Então, isso aqui nada mais é que o transporte do dinheiro do ponto A para o ponto B. Aqui é uma região de venda, eu não compraria essa região, até porque meu próximo alvo era muito curto, era essa região aqui. Aqui, caso o gráfico estopasse, você teria uma outra venda nessa região. Tá? E o gráfico acabou caindo com tudo muito forte. Nessa região de fundo aqui, muita gente tentou comprar, segurar o preço, porém, é contra a tendência, pessoal. Contra a tendência, as operações são sempre mais fracas aí. O mercado não fez o movimento de mitigação, tá, pessoal? Isso aqui é chato, porque a gente não quer pegar a perna de mitigação sempre, tá? O mercado está fazendo movimento de base no momento, né? O mercado está aberto, são 8h30 da manhã, o mercado está aberto. Então, a gente tem o mercado abrindo, a Ásia super fraca aqui, né? Você pode ver a Ásia super fraca, a Inglaterra também veio numa zona fraca aí, né? 4 da manhã, acabou capturando liquidez em cima e embaixo da Ásia, então é importantíssimo o pessoal que opera entender que a seção asiática está aqui. Londres veio, capturou em cima e embaixo, fez o famoso Judas Swing nessa região, tá? É bem difícil pegar essa operação porque ficou bem alongada, tá, pessoal? Por mais que o gráfico esteja curto, gráfico curto e stops são mais curtos, né? Ficou alongada. Deixa eu até colocar aqui o indicador de sessão, tá? Então você repara aqui, ó, sessão de Londres, né? A hora que ela abre, ela acaba capturando a liquidez do fundo asiático, tá? E o topo dessa região também. Então, é o famoso aí captura liquidez aí que a gente tem, né, do mercado, mas é bem difícil de pegar essa operação. A gente pode até entrar no gráfico menor aqui para você acabar vendo. Vamos ver se ele marca sessões. Cadê? Marcou. Vamos lá. Então, o mercado acaba chegando na região de fundo aí, né? Você não tem uma região importante aqui, relevante por conta do horário, então não tem acúmulo de contratos ali. E você vê o mercado aqui rompendo algumas regiões bem micros, né? Então você tem fundo, você tem um topinho, o mercado rompe o primeiro, volta, rompe o segundo e ele não te dá chance de entradas, pessoal. Então é bem complicadinho aqui essa entrada aqui nesse trade, eu acho bem
bem difícil de fazer. Já na máxima do dia aqui eu acho bem tranquilo de fazer, porque você já tem, né, toda a captura de liquidez. Você consegue identificar aqui a captura de liquidez e acaba conseguindo entrar na venda de forma bem tranquila, né? Então uma venda aqui com stop razoavelmente barato, a operação já chegou a pagar aí basicamente 4,5 para 1, né? 4,4 para 1 é o que ela chegou a pagar. É uma operação bem tranquila para fazer no gráfico de 1 minuto, tá? Logicamente você não tem a confirmação de que é das ondas, né? Como assim não teve na sexta-feira, mas é uma região de premium desse micrográfico aqui, da sessão. Então você consegue pegar um tradezinho aí, até que ok, aqui às 6 e pouco da manhã. A expectativa do mercado aí, né, como sempre, é continuar a tendência principal, porém, né, ele pode voltar aí algumas regiões. Eu vou deixar marcado aqui para a gente analisar mais tarde. Essa região aqui ela é extremamente importante do order block, né, que deu origem a essa queda maior. Essa região de fundo rompido, ela é extremamente importante, então ele se torna um breaker block, então é outro retângulo que a gente tem aqui, tá? De breaker block. E a região, né, mais importante aqui de cima, né, que o mercado pode acabar vindo. Então nossa região de ponto A ela está aqui embaixo, ponto B está aqui em cima, né? Ou ainda, coloquei o link do meu YouTube aí. Essa região aqui de cima, tá? Que seria ponto B. Então você poderia chamar aqui de B, aqui de B1, tá? Sem problema nenhum. Aqui embaixo de B2 e B3, assim por diante, tá? Então, de forma bem tranquila aí, você poderia estar fazendo essas marcações para estar operando. Pessoal, são 8h30 da manhã, eu vou subir esse vídeo antes do pregão, tá? Analisamos basicamente 3 ativos. Minha expectativa do Nasdaq é continuar a queda, porém, se ele subir, eu me sinto muito mais confortável em vender para continuar esse movimento aqui vendedor, beleza? Então, não gosto de vender fundo, mercado muito micro, né? Essas regiões aqui me sinto muito mais confortável. René, você operaria Fair Value Gap, isso tudo mais? Pessoal, quando o mercado está muito esticado assim, eu tomo muito cuidado, tá? E logicamente, se for 11h30 da manhã, dá para operar algumas outras coisas, tá? Mas em horários normais aqui eu tomaria cuidado, tá? Para estar operando. Se for operar aqui, lembre-se da perna de multiplicação. Se estiver vendendo, se está vendendo região de fundo, né? Preferia estar comprando aí o Nasdaq, tá? Seja ele o mini Nasdaq, como está aqui, ou o Nasdaq normal. Beleza? Um abraço e até a próxima.